que eu quero é ficar. Daqui a pouco eu vou começar a fazer uns TikTok aqui. Pessoal, então é o seguinte, bora lá agora para o que interessa. Veja bem, quando a gente fala desse PEI, eu vou dizer para vocês, eu queria facilitar. Mudou a aparência, porque até esse era o meu objetivo, mudar a aparência para ficar mais claro. Teve uma prof que me trouxe agora aqui um modelo bem legal, bem estruturado, que fala, que tem várias informações sobre a criança. Qual que é o CMEI? Carmen Vargas. Super legal o que eles fizeram. Eu só acho que faltou especificar. Vai dar trabalho especificar, mas vai facilitar para você atuar, para você fazer o que a criança precisa. E daí eu volto a dizer, quando você trabalha com essa criança, tem 2 pontos. Eu fui num CMEI o ano passado, que eu entrei na sala e a prof disse assim, não, eles têm TEA, mas eles são bem tranquilos, eles não incomodam. Eles estavam os 2 sentadinhos na mesa, né? E eu fui lá, e quando ele estava brincando, eu falei, agora eu vou pegar, agora é a minha vez. Meu Deus, foi a mesma coisa que se eu tivesse jogado uma vespeira, que as crianças começaram a chorar, ir para lá e para cá e gritar. Você percebe? Ele não dá trabalho, se você deixa ele ali. Entendeu? Porque tem aquele que fica ali sentado e tem aquele que fica ali correndo. Aquele que fica sentado e não incomoda, é tranquilo. A gente pode ter uns 11 daqueles. Aquele que fica correndo é o que vai incomodar. Aí esse você precisa trabalhar. E daí, antes da gente começar, eu vou dar uma dica enquanto especialista, enquanto terapeuta apaixonada. Eu digo que eu sou uma terapeuta apaixonada, porque eu sou apaixonada pelo ABA, né? Quando você tem uma criancinha dessas que não senta, que não quer sossegar, você tem que trabalhar com ele habilidades básicas. Você tem que convencer ele a trabalhar, a sentar. Para você sentar, você tem que ter um reforçador. Tá bom? Você vai ter, pode ser um carrinho, pode ser uma caneta, mesmo que o giz de cera, que ele olhou para o giz, ele vai querer escrever, você já pega o giz, opa, vem aqui, vamos pintar, vem aqui, ó, aproveitei o desenho aqui, o papel, senta, pode pegar a caneta. E ali você vai trabalhando para ele aumentar o tempo dele ficar sentado até, agora a prof vai pegar a caneta. Espera ali, bate aqui. Agora levanta, bate o pé, olha para mim. Então, você vai fazendo essas... Para ele desenvolver. Aqui você já vai desenvolver ele sentar, esperar, olhar para você e fazer uma outra atividade junto. E isso você pode pôr no teu PEI, se você tem uma criança que está nessa condição de não sossegar, de não se aquietar, de não... Habilidades básicas. Tá? Sentar, esperar... Muitas vezes até não precisa olhar e fixar o olhar em você, mas perceber você. Porque não adianta você falar com a criança se ela tiver, principalmente se ela tiver numa estereotipia, dê o tempo dela. Se ela tiver com uma respiração ofegante, dê o tempo dela. Se ela tiver zoom out, por exemplo, ela está... Ou se ela não tiver com você. Ela tem que estar com você. Você mesmo que ela não esteja olhando, mas você saca que se ela está te respondendo. Que para eles é desconfortável sacar o olho assim e ficar. Né? Até para a gente, se ficar muito tempo, fica desconfortável. Mas essas são as habilidades básicas. Você pode fazer isso na biblioteca por um pouquinho, num outro lugar, até você conseguir ensinar ele a ficar sentadinho na sala. E aí você ensina ele a pedir para levantar, ele não precisa falar, ele pode só tocar no sair, né? Ele pode tocar na figura do para. Isso você pode pôr no teu PEI, que você vai ensinar ele. Tu entende? Como não é tão complicado. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então. Você vai pôr os dados dessa tua criança. Então, a gente tem os dados do conhecimento e o protocolo de conduta. Por que é importante esse protocolo de conduta? Para saber quem é essa criança. Porque se eu perguntar para você, quem aqui tem
Criança com autismo, nível 1. Levanta a mão. Quem tem nível 3? Quem não sabe o nível? Então você vai saber. Se você tiver aqui, você trabalha com o Pedro, e daí o Pedro não veio, mas faltou a prof. Apoio do Ângelo, e você vai lá ajudar o Ângelo. Você não conhece o Ângelo. Você dá uma olhadinha, daí vem a Diri e fala para você assim, você pode ali ficar com o Ângelo hoje? Cara, você não sabe nada do Ângelo. Aí você vai lá no protocolo de conduta dele, você sabe quem é o Ângelo. Tá? Então, vamos lá. O meu está um pouco diferente porque eu deixei mais bonitinho, eu pus azul nas fichinhas. Tá? Então, o nome do estudante, que isso é básico. A idade, é importante sempre pôr meses. Tá? Quando se trata de crianças, a gente põe até meses, porque os marcos, principalmente os marcos da criança, você precisa saber que idade ela está, para a gente saber se é condizente, o comportamento dela é condizente àquilo que ela está tendo no momento. A escola, o ano de matrícula na escola é importante saber, porque há quanto tempo ela está ali com vocês. No diagnóstico, tá? O TEA, você vai fazer um X ali, e daí você vai pôr se esse nível é 1, 2 ou 3. Outros, por exemplo, geralmente vem junto, né? Ou só esse aqui, TDAH, distúrbio de aprendizagem, quando a criança tem dificuldade, que eu vi que tem bastante crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, ali, você pode escrever qual distúrbio de aprendizagem, ou dificuldade de aprendizagem, vocês usam mais o distúrbio, né? Qual dislexia, descalculia, e outras coisas que você quiser e precisar escrever. Outras síndromes, eu vi antes ali a prof comentando que ela tem uma criança tarde que tem uma outra síndrome, paralisia cerebral, poderia até... Qualquer síndrome que você veja, você põe aqui, porque daí a pessoa vai saber. Nós temos síndromes raras, nós fizemos, ou estamos fazendo o PEI de uma menina lá do... Você põe ali a síndrome rara, porque daí qualquer coisa, eu vou começar a trabalhar com essa criança. Que síndrome é essa? Né? Aí você vai lá e pesquisa, você já vai aprender sobre aquela síndrome para você poder cuidar melhor dessa criança. Olha aqui que interessante. Comunicação. Ele é verbal? Ele é não verbal? Ele usa algum tipo de comunicação alternativa? Aqui você vai poder pôr, por exemplo, se ele usa PECs. Tem umas crianças que usam um bracelete de... Não sei se essa menina é daqui. Ela não é minha, mas ela é lá da clínica. Ela usa um bracelete de comunicação. E vocês podem adotar também. Você põe... Sabe aqueles molinhas que a gente compra para pôr no cabelo? Sabe aquelas molinhas, que é um negocinho assim? Daí você põe uma argola de chaveiro e ali você pode pôr as comunicações essenciais da criança. Se ele não fala, porque a gente tem crianças que não falam. Né? Aí você põe ali que ele quer água. Se ele tem habilidade para aprender, você mostra água. Ele vai mostrar e ele não vai perder, porque vai estar sempre ali com ele. Isso você pode pôr no PEI. Ensinar o fulaninho a pedir água. Onde? Em toda a escola. Com quem? Com a prof e todos os envolvidos. Depois a gente vai ver bem certinho. O PECs é uma forma de comunicação por figuras. Nós temos crianças nossas, eles usam uma pastinha, que lá no 15 de outubro tem um menino que usa, que é nosso. Quem mais usa PECs? É uma pastinha que eles usam. Aí tem uns de fora que a gente está... Que conforme a criança vai mostrando habilidades, a fonoaudióloga percebe se ele pode se comunicar por figuras e daí ele vai aumentando. Ele vai depois por figuras, depois por frases, e assim ele vai se comunicando. Tem um outro que a gente está usando agora... não, ele vai no Glória, esse, que ele usa o iPad para se comunicar. Aí ele aperta, eu quero água. Tá? E a gente pode fazer a figurinha. Você pode tirar a foto dele e ir no parque. Aí ele mostra para você, você quer ir no parque? E se você for fazer isso, você leva ele no parque. Entendeu? Se você ensinar ele a pedir,
Você quer beber água? Mostra para a prof. Você pode pôr na parede. Isso aí você pode escrever como um objetivo do PEI. Tá? A mãe e o pai do responsável, professora regente, professor apoio, professor de educação física é importante porque muita coisa pode ser feito, principalmente na hora da... Não é educação física que chama agora, né? É educação física? Muita coisa pode ser feita na educação física, você pode fazer várias atividades com o suporte da TO, da terapeuta ocupacional, com o professor de educação física, porque eles têm conhecimentos assim que é a questão motora, eles ajudam muito para essas crianças com corpinho elétrico, que parece que vão sair da pele a qualquer hora, sabe? Olha aqui, agora começa, faz uso de medicação. Gente, é muito importante que vocês saibam isso. Mesmo que não seja a escola que dê a medicação, mas é um ponto importantíssimo para você saber. Eu tenho um menino de fora, eu geralmente gosto de contar minhas fofoquinhas, né? Eu tenho um menino de fora que ele é dopado. Ele é dopado. Ele nem a boca ele segura de tão dopado que ele é. E daí ele foi para o médico deu mais remédio. Eu falei, mãe, vamos esperar um pouquinho para ver como que ele vai progredir? Ele chega assim, aí ele não para, ele desamba assim, sabe? E nunca ninguém percebeu. Quando eu falei com as pessoas, mas será, Maura, eu nunca vi. Eu falei, então veja, me ajuda a ver. Realmente, ele não era assim uns 2 anos atrás. Então, a gente tem que saber, até porque você conhece a tua criança. Se ele está com aquele olharzinho de peixe morto, dá uma conversada com a mãe, diz, mãe, se ele está com o corpo muito... Claro que a criança com autismo tem a questão do tônus, né? Que eles são meio assim. Mas existe uma diferença. Mudou o medicamento, mãe, avisa a gente. Mudou rotina alimentar, avisa a gente. Porque qualquer alteração na vida da rotina dessas crianças altera o comportamento. E não esqueçam vocês também, né? Vocês que ainda estão na fase, a TPM também altera o teu comportamento, a tua... Então, muitas vezes você vai, mas o que esse piá tem hoje? Né, que está me irritando tanto. Na verdade, é você que está mais irritável. E tudo bem, você é humano também, entendeu? Você tem isso. Mas perceba isso, cuidar de quem cuida, tá? Cuidar de quem educa, se cuidem também. É importante você saber essa parte aqui também das terapias. É muito importante, porque eu acredito que sejam poucos os terapeutas que não vão dar retorno para vocês sobre a criança. E se ele não der, você pode falar para a família, olha, eu pedi para a Maura lá, eu pedi para a Maura me dar um retorno do piá, e ela nem me deu a mínima. Eu acho que ela não se importa muito com o João, não. Tá? Então, pode pedir ajuda, e se a pessoa for comprometida, ela vai dar retorno. Aí você pode pôr ali psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicoterapia, psicopedagoga. Eu pus o terapia aba ali porque é de uma realidade. Hoje a gente, graças a Deus, tem cada dia mais crianças procurando, né, essa terapia, essa ciência que está dando resultados. Outro tipo de atendimento, tem gente que tem alternativas que a gente respeita, né? Tem questão de faz umas terapias alternativas, como essas coisas aí você pode pôr também, se você achar interessante. Aí, vamos lá. Agora, o protocolo de conduta é uma das coisas super importantes que você tem que ter, porque te facilita a vida e de todos que convivem com a criança. O que ele faz independente? Ele vai no banheiro sozinho? Ele come sozinho? Né? Ele tira a roupa? Ele consegue entrar na sala sozinho? Ele vem do portão ou ele vem da porta? Se ele vem lá do portão, se a mãe tem que entrar junto, o pai tem que entrar junto, é uma coisa que a gente precisa pôr no habilidades de vida diária, que é a independência. A criança precisa entrar sozinha na escola e é direito dela. Porque os amiguinhos estão entrando sozinhos, eles ficam, e aí já começa o julgar e o bullying. E se ele faz a pirraça, mãe, pode deixar que aqui da escola para dentro a gente vai cuidar dele.
Vamos devagarinho, a mãe vem até uma parte, porque aquelas mães que entram lá dentro da sala, além de atrapalhar, elas desregulam todas as outras crianças. Então, você enquanto prof... Concorda comigo? Então, você enquanto prof, você tem todo o direito de falar, mãe, nós vamos trabalhar, dos objetivos do PEI com o Pedro, é que a gente vai trabalhar a independência dele. A gente vai pôr nas habilidades de vida diária o Pedro começar a vir sozinho. Então, hoje você entra até o saguão, aí você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Claro que a gente não vai comprar briga, mas você vai trabalhando isso sem pressa até que o Pedro entre sozinho na sala de aula. O que ele ainda depende do outro? Aí você, conhecendo a tua criança, vai saber. Ele precisa que dê comida na boca, ele precisa que troque a fralda, ele precisa que leve no banheiro, ele precisa... Quer ver? Eu tenho aqui uma copy que eu fiz. Será que eu completei essa parte? Não, não completei. Então, depois, as partes que eu completei para facilitar para vocês. Aqui você vai descrever. Por quê? Porque a outra pessoa, ou a prof, ou numa outra situação que você não está com o teu... A pessoa vai tomar cuidado. Tem que levar ele no banheiro, para que não aconteça acidente, porque ninguém gosta de limpar cocô. Né? Então, ele sabe que tem que levar ele no banheiro. Então, X hora, eu vou levar a criança lá no banheiro para ele fazer o xixi, o número 2 dele lá. Faz sentido, Bibi? Ok. Como que ele se comunica? Agora é um ponto assim importantíssimo. Porque um dos casos mais agravantes de comportamento é a falta de comunicação. Então, se a criança tem limitação na comunicação, você já tem que ficar mais preparado para isso. Você já vai ter que prever quando ele está enchendo, quando ele já está ficando impaciente, quando ele já está querendo que você pare, quando ele já está querendo ir no banheiro, quando ele está querendo sair, quando ele está querendo que pare com aquela atividade, quando ele não está mais interessado. Porque a gente, enquanto professor, a gente saca quando a criança está interessada. Eu, enquanto estou aqui na frente, eu vejo quem está interessado no que eu estou falando, quem não está. A gente lá na frente, a gente vê também. Né? Quem está ligado no que você está falando e quem não está concentrado. Então, você também consegue perceber, porque, veja bem, tem vezes que as pessoas falam assim, Maura, mas você está lá na tua sala fechadinha de 4x4, 1x1. Gente, mas vocês também estão 1x1 na maioria, com exceção de alguns que têm mais que uma criança. Quem aqui tem mais que uma criança? A sala de recursos, tá, mas é um espaço estruturado, né? Aí a gente vai ter que cuidar disso aí também. E é difícil, porque a sala de recursos vai até quantos alunos? 5, 6, 7? Tá. Eu imaginei que fosse mais ou menos isso, um número 1. E aí vocês colocam pelo mesmo... Espera só um pouquinho. A amiga tem um ponto aqui. As salas de recursos, elas vêm mudando muito, né, ultimamente, não sei se as minhas colegas concordam, e ultimamente, então, principalmente nesse ano, eu percebo na minha que os níveis estão muito diversificados. Então, em uma turminha, né, que você vai fazendo 3, 4 turminhas para trabalhar durante o ano, né, em questão de RCO e tudo, e a gente está fazendo turminhas de 6 alunos, 5, e assim o nível é bem diversificado. Então, é isso aí que eu quero... E deixa eu perguntar, eles têm, por exemplo, se for um grupo de autismo, eles têm o mesmo nível? Não? Então, agora, com esse PEI aí, é uma coisa que a gente tem que repensar, porque a gente tem que fazer acontecer. E, para isso, você tem que respeitar a dignidade da criança e de quem educa. Então, vamos ver, assim, por exemplo, a gente pega um determinado grupo que tem que ser semelhante, que tem que ter mais ou menos o mesmo nível. Porque de nada adianta você pôr uma criança nível 1 com uma criança nível 3. Você não vai conseguir trabalhar com nenhum dos dois. Tá?
Então, oi. Na nossa escola optamos por voz de baiano, escuta lá no fundo. Nós, na escola, optamos por colocar menos alunos e atender mais vezes. Claro que depende de cada realidade, mas estou falando da nossa, que a gente percebe que o resultado é melhor e conseguimos, dentro da realidade da escola, agrupar por níveis, enfim, né? Entendemos e respeitamos cada realidade. Mas estou falando da nossa experiência. Menos alunos e mais vezes. Então, eu acho assim que se está dando certo, está funcionando, perfeito. Eu atendo, por exemplo, uma turma eu atendo segunda, terça e quarta. Os pais podem trazer, então a gente conversou na escola, tivemos essa autonomia, os pais trazem e a gente atende. Tem um aluno que precisa de ônibus, então ele não consegue chegar às 7h30 e 9h30. Ele chega às 8h. Então a gente também, por isso que eu falei, depende da realidade de cada escola. Acho que tem. Sim, tem uns que sim. Tem alguns alunos que sim. Até pelo transtorno dele, eu tenho um aluno que se ficar mais tempo que isso, eu capaz de apanhar. Então depende de cada escola, né? Mas, como eu falei, a gente respeita todo mundo, é uma questão de organização interna e acho que a sala de recursos possibilita isso. Isso aí, isso é inclusão. É você respeitar a dignidade do outro para fazer acontecer. Aí, de repente, seja um novo momento, entendeu? Seja um novo momento para a gente conseguir, dentro do que a gente tem, a gente trabalhar. Não acredito. Me ajuda aqui, Vanessa. Tá, foi. Então, tá. Agora, olha outro ponto interessante, que ninguém gosta de apanhar, né? Fique muito bem ligado nisso aqui. Apresenta comportamento agressivo? Sim. Não? Beleza, não vou me incomodar. Sim. Agora o bicho pega, tá? Ele se bate? A gente não pode deixar. Cadê a minha amiga que estava aqui conversando comigo? Nós temos uma criança que ele bate na cabeça. Não pode. Nós temos uma criança que se mutila. Não pode. A gente precisa trabalhar uma substituição desse comportamento imediatamente. Porque nessa fase que eles estão, o se bater causa lesões. E essas lesões complicam mais ainda a condição. Tá? Então, se a criança é heterolesiva ou autolesiva, se é uma criança agressiva, já entra em contato com a secretaria para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Para a gente ajudar você no treinamento, para a gente ajudar você como se defender, mas antes de tudo eu digo para você, perceba o antecessor. O comportamento é se morder. Vai anotando no teu caderninho do aluno, vai anotando o que acontece antes dele morder. Antes dele bater. Antes dele bater em você. Nós temos não é apropriado dizer nome, mas é porque é um caso. O Hugo, a prof do Hugo está aqui? Eu não sei o sobre. É um prof que está com o Hugo? Nós temos o Hugo que é assim, ele está super bem. Você chega perto da pessoa que ele está, ele olha bem para você e faz assim. E daí ele vai aumentando, daqui a pouco ele bate em você. Ele não é meu, mas eu chegava perto, vou lá e ele começa a bater. Eu falei, nós temos que fazer uma análise funcional desse comportamento. Atenção. Ou seja, ele tem que dividir a atenção, ele quer chamar a tua atenção, ele bate na cabeça. Falamos para a mãe, põe um capacete, né? Ela comprou lá um capacete, a avó, na verdade, e agora ele tem diminuído, porque a nossa necessidade é extinguir. Porque, imagina, ele bater nessa altura aqui, ele vai causar uma lesão no ouvido, uma lesão no cérebro, porque ele está numa fase que ele não pode se machucar. Ninguém pode, na verdade, né? Então, a gente tem que evitar. Se ele te morde, se ele te machuca, presta atenção o que acontece antes. Se é quando ele está cansado, se é quando ele está enjoado, se é quando ele quer sair, se é quando ele está com calor, se é quando ele está
com fome, cansado, antes, quando você perceber que ele começa a se agitar, você redireciona. Ei, olha aqui para o prof, bate aqui, vamos lá, vamos dar uma caminhada? Vamos brincar com isso aqui? Olha, pega isso aqui. Assim você vai estar segura, porque todo mundo tem que estar seguro. A criança tem que estar segura, você tem que estar seguro e os outros e as outras crianças em volta também têm que estar seguros. Então, sempre, se tiver um caso de criança agressiva, vocês precisam procurar ajuda. Tá? Aí, olha que interessante aqui, você vai descrever os comportamentos. Ele morde, ele bate, ele se bate. Aí você vai também sacar aqui ó, o antecessor, que são as situações que desregulam ele, que é aquilo que eu falei antes para vocês. O que acontece antes dele bater, antes do comportamento de agressão. Você já vai pensando aqui, você já vai podendo escrever e vai te ajudar a se preparar para essa criança, que esse é o objetivo principal do meu trabalho aqui. É ajudar você, é facilitar a tua vida para você trabalhar com essa criança. Como ajudar a se regular? Como que ela se regula? Você vai conversar, você vai redirecionar, você não precisa trazer um monte de coisa. Você só vai redirecionar. Oh, a prof está aqui, calma, vem aqui, me dá a mão aqui. Você quer um abraço? Cuidado, né? Se ele está mordendo e agressivo, tem que ver se ele não vai tacar os dentes em você também. Então, você cuida. Muitas vezes, quando eles estão nessas desregulações, você oferecer uma outra coisa é o redirecionar. Você dá uma outra opção, você vai tirar ele daquele foco, porque não adianta você ficar falando sobre aquilo. Tá? Se ele quer ir lá fora na chuva, ele não vai na chuva, mas você vai dar outra opção para ele. Porque ele não pode ir lá fora na chuva. Não fique falando, não, você não pode ir, nós não vamos, agora não é hora de ir para a chuva. Porque daí entra a questão de tangível, ele querer atenção de uma coisa, ele querer aquilo que ele não pode ter. Ele vai, e vocês vão ficar brigando. Então, não, já desvia para outra coisa. Dá outra opção. Ah, não pode ir na chuva, mas vamos ali lavar a mão? Vem cá, que a prof está aqui. Acolha. Muitas vezes o que eles precisam é um abraço. Eu tenho um menino de fora que ele é agressivo. Quando ele é contrariado, ele vem para me bater. O que eu faço? Eu dou um beijo na testa dele, no nariz dele, ele já se desmonta. Aí ele vem no meu cabelo assim, e daí ele solta. E daí eu dou mais um beijo, daí ele pega. Daí eu dou um beijo, aí ele pega, daí ele solta, e assim vai passando a raiva dele, porque ele fica assim, ó. Entendeu? Você tem que conhecer para você saber. Agora, se eu ficar brigando com ele, empurrando ele, aí sim que ele vem. Fique plena. Sabe? Por mais que ele esteja pegando você, não olhe nos olhos dele e fique plena. Não reaja. Ai, não puxa o meu cabelo, porque daí ele consegue a atenção negativa, que para ele tudo é a mesma coisa. Você bater nele, muitas vezes, um exemplo, né? Você bater muitas vezes é uma atenção. Você já viram aquelas crianças fazendo pirraça? Que eles... Daí você se esconde... Eles não têm noção do que é atenção certa e atenção errada. Eles só querem atenção. E isso vai ser com a pessoa, com alguma coisa ou com algum ambiente. Muitas vezes ele não quer entrar na cafeteria da escola. Tem vários fatores. Por quê? Por causa do cheiro, por causa do vucu-vucu, né? O refeitório, né? Tem vários motivos, aí cabe a você saber. Então, hoje, a gente vai até a metade do caminho. Então, nós vamos almoçar aqui, ó. Está todo mundo almoçando lá. E você conversando com ele, sapecando ali. Ó, vamos mais um pouquinho? Vamos sentar aqui na porta. Não, tudo bem, ficamos aqui na porta. Mais uma coisa para você pôr no seu pay. O fulano vai, objetivo geral, o fulano vai almoçar no refeitório. Como? Né? Você vai chegar, hoje, uma semana, ele vai até a metade, estou imaginando aquela escola lá, até o saguão. Aí depois ele vai sentar numa cadeira e numa mesa lá fora. Aí depois ele vai entrar. Aí você vai adaptando, como, com quem, entendeu? O meu aluninho agora é que ele vai para a quadra, na hora do lanche, depois de lanchar. Então, eu levei 4 meses para fazer esse trabalho. Viu?
Que lindo! É isso que eu gosto de ouvir. Você consegue fazer, porque a ciência do comportamento ajuda você a fazer. Você vai adaptando, você vai implantando, você vai usando figuras, você vai indo até um pedaço e voltando, indo até um pedaço. Quando você perceber que ele ficou desconfortável, você para. Tá? Sempre é importante lembrar que nem todas as brigas vale a pena comprar. Você, enquanto lá na escola, você não vai querer comprar certas brigas que você vai ver que a criança vai se desregular. Não. Você tem a tarde inteira para trabalhar as coisas. Não precisa ir com pressa, não. Ele não quer entrar para a sala. Fica dando comando, ó, nós vamos ter que entrar para a sala, cara. Levanta, vamos lá, vamos dar uma caminhada, então depois a gente vai para a sala. E assim você vai trabalhando. Sem pressa e cuidando para você não se estressar. Porque daí, se você se estressa, se você fica alterada, daí ele fica feliz. Ele, opa, eu estou braba, ela também está. Agora, fechou. Tá? Itens reforçadores, coisas que ele gosta, que pode te ajudar a trabalhar com ele, tá? E alterações sensoriais. Essa questão do refeitório pode ser uma questão sensorial. Tá? Muitas vezes preste atenção no corpinho dele, como que ele está. Ele pode começar a se irritar e pode estar muito calor. Ele pode estar com o pezinho muito quente, ele pode estar passando calor, ele pode estar passando frio, ele pode estar com alguma coisa do barulho, do cheiro, da luz. Então, tem tudo isso que a gente tem que considerar quando a gente trabalha a questão sensorial da criança. Agora, começamos a entrar no PEI mesmo. Pode falar, prof. Deixa eu chegar aí com o microfone. Então, heteroagressivo é para o outro. Eu pus porque é do português. E aí a gente usa essa expressão. Achei que, enfim, auto e para o outro. A gente se usa o hétero. Quando agride o outro, pode pôr ali se vocês quiserem. Tá? Aí você vai agora começar, a gente vai agora começar com o PEI mesmo. Tomara que não. Você vai saber as dificuldades que a tua criança apresenta. Ponto 2. Identificar as principais áreas de necessidade. Geralmente são todas, né? Social, relacionada à deficiência, ou seja, a questão de socialização com o outro. Habilidades de vida diária, a independência que essa criança tem, o que ele precisa, se ele vai no banheiro, se ele traz um material, se ele guarda o material, se ele pega o lanche para ir para o refeitório, né, para o recreio. Então, tem muitos pontos aqui que se ele fecha a lancheira, se ele não fecha, eu vejo que tem crianças que vão lá, que eles não fecham a lancheira, ele não sabe pôr a lancheira nas costas, ele não sabe pôr o casaco. Então, tudo isso aí você pode pôr no teu... Imagina quanta coisa quanto tempo você vai ter para trabalhar e quanta coisa você vai ensinar e você vai usar esse tempo. Isso que é mais legal, é você ter esse programa para você usar esse tempo que você está com ele, evitando você correr atrás, porque ele vai correr pela escola, evitando você ter que enfrentar ele por causa de questões comportamentais. Está fazendo sentido, gente? Mesmo? Ok. A questão do comportamento, aqui a gente vai ter que trabalhar também, você faz um X para depois você pôr as questões acadêmicas e outras, que de repente você acha importante pôr aqui também. Tá? Agora que entra a parte um pouquinho mais, que vai dar um trabalhinho para vocês. Upsi, Daisy. Aqui. Você vai começar a descrever o teu PEI. Então, começa aqui, acadêmico, comunicação e comportamental e emocional. Foi só o que eu pus, porque eu acho que essa é a base daqui do Brasil. E aí, depois, a gente vai vir com o programa de ensino. Então, olha só. Como a gente programou para ser educação infantil e fundamental, como a gente deixou o padrão assim, então eu deixei aqui as áreas de aprendizagem especificadas. As meninas acharam melhor deixar aqui
para clarear para vocês as dificuldades que a criança tem. Se você é do CEMEI, trabalha com educação infantil, você vai ficar no primeiro quadro. Se você trabalha com ensino fundamental, você vai ficar no outro. Daí você vai pôr ali, ó. Tá, ele tem problema na questão linguagem? Opa, vamos ter que trabalhar, então. Ele tem problema na questão do raciocínio, na matemática? Ele tem questão de isso aqui, escuta, pensamento e imaginação? Você vai marcar. E daí, o que você sacar que a tua criança tem dificuldade, você vai trabalhar lá embaixo. Nada impede que eu, com um aluno lá de primeiro, segundo ano que eu atendo na sala de recurso, eu perceba que ele não tem corpo, gesto e movimento. Então, eu vou ter que voltar para poder... É uma questão lógica da base. Não tem como eu ir para frente se ele não dá conta daquilo ali. Então, eu acredito que as duas áreas nós precisamos estar atentos. Perfeito. Se a criança não tem as habilidades básicas ali, você vai ter que retornar, voltar lá no começo. Por isso, da importância de ele ser unificado. Perfeito. Exatamente, porque você tem que voltar. E você tem, se você conhece a tua criança, você pode voltar e pode pôr ali. Mesmo que ele esteja no primeiro, no segundo, no terceiro. Porque, veja bem, se você trabalha com uma criança com autismo ou com dificuldades de aprendizagem, eles vão ter esse atraso. E não esqueça que, muitas vezes, as crianças com transtornos, eles têm dificuldade no desenvolvimento. Tá? No desenvolvimento global e etc. Então, vai acontecer isso aí, bem colocado, prof. Aqui eu tenho, gente, olha só. Aqui eu fiz... montando, por exemplo, o que pode ser feito, por exemplo, para a educação infantil. A gente vai deixar aqui a parte acadêmica. Quais as dificuldades que ele tem? Aí, pontos fortes. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de ler gibi, ele gosta de ir no parquinho, ele gosta de brincar com o amigo, ele gosta de bola. Ele comunica, ele chama o amigo para brincar. Tudo que você vê que ele é capaz de fazer. Todas as habilidades que ele tem enquanto pequenininho, tá? Dentro da realidade do pequenininho. Aqui já a gente vai para os grandões. Ele já conta até 10. Aqui, né? Eu já coloquei aqui. Ele conta os números até 5. Ele conhece as formas. Tudo o que ele tem, que ele consegue fazer. Aqui na outra página, é o que acontece que, por causa da deficiência dele, tá, ele não consegue fazer. Então, por causa da deficiência dele, tá, ele tem a questão da memória, ele tem a questão de memorização, ele tem comprometimento nas áreas de raciocínio e habilidades acadêmicas, ele tem a dificuldade no equilíbrio. Me ajudem, gente. Aqui, porque eu não sou muito dessa... Ele não percebe o outro, ele não responde. Eu já estou indo mais para frente ainda. Olha só, ele fica feliz na hora da roda de leitura. Ele adora a roda de leitura. Então, a partir disso daí, lá no programa de ensino, você vai poder fazer muita coisa para ajudar ele a partir desse reforçador que é o livrinho, você vai ajudar ele a trabalhar os caracteres do livrinho, os ambientes, os adjetivos, os substantivos, tudo que ele precisa que ele ainda não sabe. Eu acho que também tem que cuidar na hora da avaliação, que algumas crianças têm mutismo seletivo. Então, é por isso que tem que ter essa comunicação com a família, e com a clínica ou com a rede de apoio, porque, às vezes, a professora acha que a criança não sabe ler cores, animais, números, forma, e a criança sabe tudo isso, só não falou, só não conseguiu se comunicar. Então, às vezes, a criança sabe,
Isso. Basta a professora estimular na questão da comunicação. Então, às vezes, coloca lá que a criança não sabe, mas ela sabe. Então, tem que cuidar com isso também, do mutismo seletivo. Como que é teu nome, prof? Rawane, muito bem colocado. Aí é mais um ponto para a gente perceber a importância do clínico, né? Porque se a criança vem com o mutismo seletivo, ela tem toda uma história junto. Quando que desenvolveu, o que aconteceu, como que ela se comunica, e pode ser posto lá, nos diagnósticos, lá onde que eu falei para vocês, você pode pôr ali, que o mutismo seletivo é muito delicado. E precisa, sim, conversar com a família, sim, conversar com os clínicos que trabalham com essa criança. E nem só o mutismo. Muitas vezes a criança sabe, na escola não demonstra, porque está faltando um quê, mas vai lá na avaliação, sabe tudo. Né? Eu tenho crianças que se negam a comunicar, porque eles, principalmente crianças com autismo, porque têm uma condição que ele não tem o interesse de comunicação. Ou seja, por mais que ele saiba tudo, não fala. Não quer falar. E eles também têm a parte me fugiu agora a palavra, da literalidade. Fala telefone. Cara, você já falou telefone, Maura, por que eu vou falar? Você percebe? Aí você fica ali. Uma vez eu fiquei com uma criança 16 minutos tentando fazer com que ela me pedisse o reforçador. Aí eu fui fazer o teste, né? Queria ver até onde. Ela não falou. E ela ficava olhando. E eu ali. Quer o telefone? Na cabeça dela, ela dizia, claro que eu quero, estúpida. Você não está vendo que eu estou esperando? Só que ela não vai dizer eu quero o telefone. Porque é lógico que eu quero o telefone. Eu estou olhando para o telefone, eu estou aqui. Tu percebe como a gente, muitas vezes... Aí, o que eu faço? Não. Essa técnica não adianta mais eu fazer para comunicar, porque ela falta esse interesse na comunicação. Por isso que ela está no autismo. Ah, mas ele não fala. Por isso que ele está no autismo. Tem muita questão da escrita. Nós já recebemos algumas crianças que... ele não quer escrever, ele não faz o registro, ele não tem nada no caderno. Aí você vai conversar com a criança, com a família, onde ele tem mais liberdade, e a criança diz, mas por que eu vou escrever? Por que eu preciso escrever se já está escrito? Né? Alguém já escreveu, eu não vou escrever de novo. Então, é interessante a gente saber, né? Essa é a literalidade da criança. Eu trabalhava com um grandão que a gente jogava Vai Pescar. Né? Um joguinho que eu tinha os números e ele tinha que pedir o que eu tinha para fazer par com o que ele tinha. E aí ele me pedia, você tem 25? Você tem os 5? Aí eu dava os 5. Aí eu fiquei uma vez com 7. Falava, pede, Lourenço, 7 para a Maura. Antes ele pedia todos. Por quê? Porque ele sabia que eu não tinha o que ele queria. Tu percebe como muitas vezes a gente faz papel de bobo? Né? A gente muitas vezes faz papel de bobo, porque eles são muito malandros. Não pense que eles não entendem. Por isso que é importante sempre você conversar de uma forma sucinta e dando as direções, mas não pense que eles são bobos. Eu trabalho com um grave, que eu converso com ele de igual para igual. Ele tem 17 anos, eu não vou ficar conversando como criança. Outra coisa que é importante, se ele é grandão, gente, conversa com ele como grandão. Não vai, pega o papelzinho, faz uma bolinha, Não, gente, vamos respeitar a dignidade do outro. Ele é gente grande, a gente vai conversar que nem gente grande. Até dou um soco nele de vez em quando. Vamos lá, cara, vem aqui, vamos, para cá, vai lá, sai daqui. Porque tu tem que respeitar. Então, vamos lá. Aqui, alguma dúvida até então? Já clareou bastante? Oi? Já clareou bastante? Vocês viram que não é tão... É um pouco trabalhoso, sim, mas, né? Oi? Ótimo, então é isso que eu quero. Aí aqui, ó, pontos fortes e áreas de interesse, de preferência. Você vai dizer o que ele gosta, o que ele é bom, no que ele faz, coisas que é legal a gente saber da criança. Isso vai facilitar o teu conhecimento da criança também.
Aí as dificuldades que ele tem. Ou seja, ele não consegue memorizar, ele não registra, ele não conhece as letras, ele não faz diferença entre letras e números. Aqui você vai dizer tudo o que te preocupa em relação a ele. Aqui, quando você terminar, lembra que isso aqui é só do acadêmico, tá? Quando você terminar os pontos aqui, você vai estar conhecendo e sabendo tudo o que você precisa ensinar a ele. Aí, o que você faz? Você vai passar lá, você vai fazer um brainstorm, um negócio de ideias, né, para você poder trabalhar o que você vai trabalhar com ele. Aí você vai para a comunicação. Aí você vai para a comunicação. Quais as dificuldades que essa criança tem na comunicação? O que ele faz? Ele usa as palavras... Não mostrei esse aqui, não montei esse? Acho que eu devo ter montado no outro. Porque aqui eu queria deixar bem clarinho para vocês. Não pus aqui. Mas, enfim, na comunicação, o que ele faz? Ele puxa você. Tá? O que ele puxa você para te levar para os lugares? Ele aponta. Ele gosta de interagir com o outro. Ele tem atenção compartilhada, ou seja, ele olha para o que ele quer e olha para você. Quando você pede para ele olhar, ele olha. Ele atende comunicação, ele atende comandos. Vem aqui. Ele atende comandos. Vai sentar. Pega a bola. Ele compreende comandos. Tem várias coisas que você pode fazer aqui que ele é capaz de fazer. Ele brinca com os amigos, ele interage com os amigos, ele chama o amigo para brincar. E aí, o impacto que essa deficiência causa, as limitações, por exemplo. Né? As limitações que ele tem em função... Ele não forma frases, ele usa só silábico. Nós temos uma criança que ele é só silábico. Tudo ele responde silabicamente. Aí a gente pôs o PECS para que ele consiga se comunicar um pouquinho melhor. Aí já é um objetivo, ele já vai começar a falar, e ele tem capacidade para falar, porque tem palavras que tem mais, tipo proparoxítonas, ou ele já fala mais sílabas. Helicóptero, ele fala totó. Já são 2, ou seja, hoje ele está com 7 anos e ele tem uma habilidade vocal de uma criança de 9, 10 meses. Antes não tinha nada. E a gente vai trabalhando. E aí você põe ali no PEI. Ele vai falar palavras. Por exemplo, você quer que ele fale 20 palavras. Que ele tateie, ou que ele diga o nome de 20 itens. Põe ali no PEI. O Pedro vai falar, obrigada, por favor. Ele não precisa falar. Qualquer som que saia, que tenha a função de obrigada e por favor, você já pode pôr ali para ele. Tá? A gente vai ver mais ali. A questão social, emocional e comportamental. Estou indo muito rápido, gente? Não? Tá bom assim? Então, a questão ali. Consegue permanecer em aula cerca de 10 minutos. Acontece. Se você conseguir fazer uma criança com autismo ou com TDAH, sem medicamento, principalmente um TDAH sem medicamento, ficar sentado, você está... Né? Agora, você também pode pôr no plano lá embaixo no programa, você pode pôr ele ficar sentado 10 minutos e de pé 10 minutos. Você pode deixar ele de pé do lado da cadeira, é só você conversar e determinar. Você quer levantar, mas você fica aqui. Pode fazer atividade aqui de pé. Tem crianças que fazem atividade melhor de pé. Porque imagina, quando você está ansiosa, você consegue ficar sentada? Parece que o teu corpo está latejando. Parece que a tua alma vai sair da tua pele daqui a pouco. É assim que a gente se sente. Você não consegue, daí você vai... E não... Porque é ali que ele está.
Então, ali é uma coisa que tem que pôr no PEI, você pode participar do PEI, você enquanto, né, professora que está aqui, e dar sugestões de quando ele estiver se sentindo angustiado, ele pedir para sair. Então, é por isso que está sendo gravado, né? Porque daí vai ser disponibilizado no canal do YouTube e vai ter um momento que todos os professores da rede vão poder ouvir, tá? Por isso que vocês estão aqui nesse momento e os professores estão na escola também fazendo estudo, né? Mas vai ter um momento específico para eles assistirem também, tá bom? Na verdade, foi meio que dividido, né? Tá, então, isso é importante para quem é mãe, para quem é pai, para quem é responsável por alguém, você também ajudar nesse momento. Tá? Então, vamos lá. Então, veja bem. Consegue permanecer em sala, responde os pedidos de colega, ou seja, o colega vem. Fica um português meio estranho, porque muitas das coisas que eu faço aqui, eu faço em inglês, depois eu traduzo, tá? Porque tem uma questão de linguagem aqui, que tudo que eu aprendi... Vamos. Tá. Então, olha só, tudo que eu aprendi em inglês, então eu raciocino melhor no inglês, e daí também porque eu busco na literatura que eu uso. Então, vamos lá, responde os pedidos de colega, ou seja, o colega chama para brincar, ele vai brincar. O colega chama, ele olha. O colega chama, ele vem. Combina, olha aqui essa parte aqui, ó, ele não reconhece os sentimentos. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar para ele reconhecer os sentimentos. Então, você já vai ter aqui, na terça-feira à tarde, por exemplo, das 2 às 3, você vai trabalhar os sentimentos com ele. Das 3 às 4 é o recreio. Aí você vai trabalhar lá com o recreio. Né? Que bom se fosse das 3 às 4 o recreio. Aí, das 3h30 às 4, você vai passear na escola com ele, para ele aprender a caminhar e brincar nos brinquedos e conversar com a diretora. Chegar na sala da diretora e falar: oi, tudo bem? Eu sou o Lorenzo, da Alpex, ou, né? Você vai ensinar essas habilidades que você vai pôr, porque ele precisa aprender. Chegar para o amigo e dizer: oi, tudo bem? Vamos brincar? Como que faz? Fala para o amigo, o que você quer do amigo? Quer brincar? Fala para o amigo, vamos brincar? Ele pode repetir, vamos brincar. Isso você põe aqui. Está aqui no teu programa de ensino. Aí depois a gente vai... Oi. Só a questão assim, você falou né, das 3 às 4 sai para conversar, para trabalhar determinada situação. Mas esse nosso aluno ele está na sala com a regente, seguindo ali um currículo, seguindo ali um programa da sala de aula, né, no todo. A gente pode fazer isso de sair? Como é que fica essa questão entre a sala de aula, regente, e nós, prof, apoio? Então, quando se trata de um trabalho de PEI, você vai ter alterações até para fazer inclusão. Porque você está no meio da aula, você pode esperar o momento específico para você fazer isso. Você conhece o teu aluno, você conhece a rotina da tua sala, você vai saber o que, de repente, que momento que você pode fazer isso. E vai pegar o quê? Isso vai pegar 10 minutinhos, que é o momento que ele vai sair da sala, porque ele está ansioso e estressado. Então, então a gente pode sair, agora a gente vai fazer isso. Porque senão acontece o quê? Acontece dele se estressar e sair da sala para ficar de boa. Então, você vai ocupar e otimizar, mesmo que seja esse tempo, que ele vai sair da sala para se regular. É por isso que a gente faz o PEI. Porque daí você não vai simplesmente tirar ele da sala. Cadê a prof do Thomas? Aqui. Você não vai simplesmente tirar ele da sala e levar ele lá fora quando ele começa a... Claro que é uma situação diferente, né, prof?
Mas assim, ele começa a se agitar, se alterar, você tira ele da sala. Se ele for malandro, ele vai sacar que amanhã eu vou gritar de novo, ela me tira da sala. Então, o que você vai fazer? Você vai otimizar esse tempo. Você não vai ficar lá fora, ele se estribuchando, gritando, e você do lado dele. Levanta, para, vê. Não, você vai otimizar. Porque você tem no teu PEI coisas que você precisa fazer para ele. Aí você não vai precisar ficar correndo atrás dele, que ele está correndo no parquinho, que ele está correndo, que ele está gritando, que daí ele está lá ele corre até lá querendo ir embora, no portão, e você tem que trazer ele de volta, ele não vem, aí fica toda aquela situação que eu sei que vocês ficam chateadas, que tem aquele julgamento quando a criança está se estribuchando. Que daí, porque tem, né? A gente fica sem graça. Não fique, gente. Não fique sem graça. Se vier alguém, se vier diretora, coordenadora, Jesus, você diz, espera ali, que eu estou trabalhando com ele aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Porque aqui você também pode escrever situações de como acalmá-lo. De como que você vai acalmar ele, tá? Dentro do teu PEI. Qual é a tua opinião com trabalhar música com essas crianças? Mas se tem aula de música, vamos trabalhar. Se é uma coisa que ele gosta, você pode usar como reforçador, porque existe a musicoterapia e a musicalização. A musicoterapia tem que ter o especialista que sabe como regular, e você pode usar a música, mas veja bem, não é só levar ele lá no lugar que tem música e deixar o piá destruir o ambiente, bater, chacoalhar. Leva lá e diz qual que você quer, porque você já tem o reforçador, que é os instrumentos musicais. Então, espera lá. Senta aí e me diz qual que você quer. Você quer o xilofone ou você quer a guitarra? Qual dos dois que você vai querer? Então, você quer o xilofone? Então, pega o xilofone que eu vou pegar a guitarra. E daí, ali, você começa a cantar uma música. Seu lobato tinha E nesse sítio tinha... E a vaca faz? Aí você já vai... Onde que mora a vaca? A vaca mora no sítio do seu lobato. Como que a vaca faz? Mu. E canta mais um pouco. E daí, para, bem na hora que está bem legal, para e faz ele... E o cachorro? O cachorro tem quantas pernas? Vai, claro, todo momento você pode usar para pegar ele. E ali você vai 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e você teve ele fazendo uma coisa maravilhosa que é cantar. Intraverbal, ele esteve contigo, ele falou dos animais, ele descreveu os animais. E na fazenda tem o quê? Aí ele vai citar todos os animais. E se o seu lobato morasse na floresta? Na floresta tem o urso. E aí o urso faz... Aí troca de turno. Não, agora é minha vez no xilofone, você pega a guitarra. Sim, trocar no 3. 1, 2. Sabe? Então, tem muita coisa que você pode fazer, porque os pequenininhos, você leva eles no bico facinho, né? É só dar uma palhaçada. Pronto. Os grandões já é um pouquinho mais difícil, né? Porque eles já são de enfrentar. Aí você tem que dar uma manejada. Mas, bora lá. Aqui. Questão do comportamento. Permite que os colegas entrem na brincadeira. Brinca com os colegas. Gosta de interagir. Fala o que quer. Fala quando não gosta, ou não fala quando gosta. E daí, as dificuldades. Não é capaz de expressar sentimentos. São exemplos que eu citei aqui para vocês, tá? Não utiliza nenhuma regra, nenhuma estratégia de regulação emocional. Aí você vai ter que ensinar. Ó, cara, acalma, respira, assopra. Eu tenho um grandão que é só assopra. E assopra ele. Um adolescente. E agora eu montei um outro esquema que é... Me fala cores. Fala para a Maura, 4 cores. Ou eu faço ele repetir. 5, 9, 3, 2. Me fala ba, be, bi, bobu, e ele repete. Aí é uma forma dele se regular, porque ele era agressivo, ele batia. Então, eu tinha que achar formas, porque eu não posso segurar ele, né? Aí você vai inventando
estratégias para... E você pode pôr ali no PEI. Aqui embaixo, onde a gente vai já agora, para a gente se... O bullying é uma coisa importante. Eu até deixei como padrão aqui, ó. Aí depois eu ia avisar a Rosângela. Depois de considerar as habilidades e as barreiras, atraso no desenvolvimento, TDAH, não sei, né, questões emocionais, tudo que vocês conhecerem a criança de vocês, sim ou não o torna vulnerável, ou sim o torna vulnerável ao bullying, o ser bully, sofrer bullying, ou fazer bullying, ser o bullier, que é o agressor, né? Como é uma palavra em inglês, nesse momento. No entanto, a equipe concordou que suas necessidades relacionadas ao bullying devem ser monitoradas. Prof. Apoio sempre perto, quando essa criança está exposta. Mesmo que ele tenha autonomia de brincar, autonomia de sair lá fora, a independência, de sair lá fora e brincar com os amigos, porque tem muitos casos, tá? E o bullying é uma coisa que você nunca esquece. Na nossa época não tinha muito isso de ser, mas a gente não esquece dos sarros, vamos dizer, na nossa época era tirar sarro, que a gente passou na escola. Tenho certeza que muita gente lembra ou que um amigo falou, ou uma exposição que você teve. O PEI aborda... Eu era bulicão, porque eu tenho um olho que furou, e dele tem uma cicatriz, eu tive que fazer cirurgia. Eles me chamavam de bulicão, e eu vivia jogando bulico, eu era muito piá, né? O meu apelido era bulicão. Hoje tudo bem, mas na época eu não gostava. Mas, enfim, o PEI abordará suas necessidades e habilidades sociais de regulação, nesse caso aqui. Tá? Por quê? Porque a criança, para ela... quando ela é exposta ou quando ela faz bullying, ela precisa aprender a autorregulação, a não falar certas coisas, né? Questão social e autorregulação. E interações sociais apropriadas para a idade. Interações sociais. Aqui. Tá vendo? Agora, esse aqui vai caber a vocês. O objetivo geral, o acadêmico, a comunicação e o comportamental. O que vocês vão fazer? Esse aqui é o grandão. Isso você vai perceber junto com o planejamento anual que vocês já fizeram. Vocês fizeram planejamento anual? Tem ainda essa coisa de planejamento anual no começo do ano? Não chama planejamento anual? Como é que chama? Não. O do que vocês vão ensinar durante o ano. Como é que chama? PDI? O currículo, Isso. Enquanto professor, o que vocês planejam? Já tem o documento? O currículo, isso. O currículo, isso aí. Então, lá no currículo tem objetivos gerais. Então, esse objetivo geral é o que você vai ter aqui pelo tempo, veja bem, o tempo que você vai querer até o final desse... Não, minto, já estou me confundindo. O objetivo anual é o que você quer trabalhar com ele durante o ano. Aqui você pode ser mais expansivo, aqui pode ser mais alargado, entendeu? Porque é o que você precisa trabalhar. Chama do quê? Misericórdia. Objetivo, planejamento anual era o que a gente fazia no começo do ano, era bem mais fácil do que esse crepe aí. Enfim, eu sou de lá da década de 90, gente, me entenda. Ok, objetivo geral, os acadêmicos, o aluno vai aprender durante esse ano dentro do que você acha que ele consegue fazer. Não vai pôr, por exemplo, como eu falei para vocês antes, que ele vai escrever um parágrafo de 8 linhas. Não. Ele vai aprender a escrever uma frase com 4 palavras. Um exemplo, né? Ele vai aprender, aqui vai matemática, linguagem, tudo que vocês acharem interessante pôr, que não precisa pôr ciências, estudos sociais, se não for isso o que é prioridade. Quando você for fazer o PEI, tem ali estudos sociais, história, geografia.
com uma criança lá no 3º ano. É uma criança que tem deficiência intelectual. Será que eu vou poder colocar ali um objetivo geral da turma do 3º ano? Será que ele vai atingir esse objetivo? Então, é por isso que o PEI ele é individual. Eu tenho que pensar na criança. Se ele não lê ainda, ele está no 3º ano. Ele não lê, ele ainda não identifica todas as letras do alfabeto. Então, o meu objetivo vai ter que ser lá de um 1º ano, né? Só para clarear um pouquinho essa questão. Quando a gente fala de PEI, é individual. Então, você vai fazer um objetivo geral para aquela criança que condiga com o currículo, né? Mas que seja dentro da realidade dele. Por exemplo, a prof aqui citou que ela percebeu que o menino está no 2º ano, mas ainda tem defasagem lá da educação infantil. Põe um objetivo que ele precisa desenvolver. E daí lembra assim, ó, sempre quando você estiver fazendo, não se preocupa em encher. Você tem que saber o que é prioridade para ele hoje. É aprender que nós estamos no sudoeste do Paraná? Não, gente. Você pode até expor um mapa para ele não ficar tão diferente nas classes mais elevadas. Você fazer um mapa para ele. Ó, esse aqui é o mapa do Paraná. Ó. Os amigos estão trabalhando o mapa do Paraná. Você não precisa pôr aquele, principalmente se é uma criança com TDAH, veja se ele não tem a questão visual, se tiver muita informação de você pôr todos os municípios, põe só o Paraná e Curitiba, né? Ou outra coisa que dê, ele veio de Maringá, ou você veio de Maringá. Ó, aqui, ó, essa cidade aqui, de onde eu vim morar aqui em Beltrão, onde a gente está. Vamos pintar de azul aqui em Beltrão? Pega ali o lápis. Ele não registra. Vamos pintar, eu ajudo você, ó. Eu começo e você termina. Ele pintou mal. Tudo bem. Deixa, é o que ele sabe fazer. Não tem que pintar Beltrão inteiro. Né? E, ó, Curitiba. Você já foi para Curitiba? Curitiba é a capital. O que é a capital? É a cidade mais tchan do Paraná. É a cidade mais chique do Paraná. Vamos pintar Curitiba? Pronto. Acabou. Se ele tiver uma história com, sei lá, Realeza, o vô mora em Realeza, põe lá. Sabe, isso são estratégias para você tornar interessante, porque se ele é uma criança com TDAH, com essa questão visual, aquele monte de estadinho, de cidadezinha ali, não vai. Então, é importante isso daí. Isso são alterações que você pode fazer na sala de recursos, por exemplo, na atividade em sala. Tá? E pode guardar para os outros anos. O legal é isso, que você vai montando o teu currículo, que você pode guardar para os outros anos. Então, por exemplo, aqui um exemplo que eu dei na comunicação. Aumentará o uso da linguagem funcional com pares, colegas, né, adultos familiares, passando de 3 palavras para 5 ou 6 palavras. Muitas vezes, o que eles falam? Eles falam um substantivo só. Água. Aí você vai trabalhar. Beber água. A água é para beber. O que você bebe? Água. O que é isso aqui? Água. O que você faz com isso aqui? Bebe. Bebo água. E a mãe? A mãe bebe água. E o pai? O pai bebe água. Eu bebo água e suco. E você? Eu bebo água e suco. Já são 4 palavras. Tu entende como você vai desenvolvendo devagarinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Primeiro ele tem que saber, né? Ou mostrar na figura. Gente, o visual é muito importante. Onde a gente vai agora? Recreio. A gente vai para o recreio? Onde a gente vai? Mostra para o prof. Recreio, põe na carteira, põe na parede, põe em qualquer lugar, entendeu? E o que a gente vai fazer depois? Depois do recreio faz ele apontar. O que você quer fazer agora? Banheiro? Faz ele apontar. Bora lá. Agora é a parte mais simples que tem, gente. Porque aqui você vai ter o que o teu aluno precisa. De repente, ele não precisa de autorregulação, ele é tranquilo, tira fora. Tá? De repente, ele não precisa de habilidade de vida diária. Você pode tirar fora. O que é muito difícil nas questões de TDAH, e ele vai precisar que você ensine ele, nem que seja a guardar o material, fechar a mochila. Tá? Então, vamos aqui, por exemplo. Ó. Requer a instrução direta para desenvolver estratégias de se acalmar e expressar os sentimentos. O que ele precisa? Ele precisa mostrar quando ele está bravo. Tá?
Como? Acalma a voz. Ele fala alto. João, você precisa acalmar sua voz. Uma estratégia que eu uso sempre com as crianças é a voz de dentro da sala e a voz do recreio. Aí você pode ensinar para ele. A voz de dentro da sala é essa aqui que você fala baixinho. A voz do recreio você pode gritar. Essa é a voz do recreio. Mas a voz de dentro da sala é a voz baixinha. Teve gente que se assustou. Você ensina ele. Aí ele vai... voz de dentro da sala. Agora a voz do recreio. Vamos fazer a voz do recreio? Lá fora no recreio você pode fazer a voz do recreio. Entendeu? Você não vai dizer para ele, não, grita, porque ele não sabe o que gritar, é muito abstrato. E, geralmente, crianças com TDAH ou autismo, eles não têm noção da voz. O meu menino tem 16 anos e ele fala super alto. Ele tem TDAH. Ele fala super alto, ele não saca que ele está com a voz muito alta. Aí você tem que... A coisa conhece ele, que ele fala alto e rápido, né? Então, você tem que... E você pode combinar com ele. Voz baixa. Aqui. Para você não precisar ficar chamando a atenção. A gente vai fazer um combinado aqui. Cada vez que você estiver falando com a voz muito alta, eu vou fazer assim. Cada vez que eu preciso que você fale mais devagar, eu vou fazer assim. Tá? E aí você vai combinando com ele. Identificar e expressar seus próprios sentimentos. Né? Aí você vai dizer, onde? Onde? Na escola, na sala de aula, na educação física, na sala da diretora. Com quem? Eu coloquei PA aqui, que é a prof. Apoio, tá? Professora de apoio e outros adultos envolvidos. Se porventura ele se desregular lá na sala da diretora, a diretora vai saber como trabalhar com ele. Calma, cara. Calma a voz, usa a voz de dentro da sala. Respira, assopra, senta, deita no chão, não sei que estratégia que você vai. Até quando? Esse até quando, você vai dar a resposta do que você espera que ele faça de cada 5 tentativas, 4. Ou que de cada 10 tentativas ele acerte 8. Porque geralmente a base é até 80%. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, até que a criança consiga a resposta assertiva, 8 de cada 10 tentativas. Você pode jogar dessa forma. Ou de 4 de cada 5 e assim por diante. Habilidades de vida diária. É outro objetivo. O que você vai querer ensinar? Esse aqui é complicado. Aprender a esperar e tolerar. Essa é uma dificuldade, porque eles ficam puxando você, não é certo. Está andando, tem que segurar na mão da prof. E espera, eu vou falar com a diretora, espera aí. E ali você fica. Fica 1 minuto, amanhã você volta, fica 2 minutos, depois da manhã você volta. Espera aí, Pedro. Fica aí, que eu estou conversando aqui com a diretora. Mas fique conversando, faça de conta que você está fazendo alguma coisa, porque ele também não é otário, né? De você ficar... Eu tenho vezes que... espera ali, deu um negócio aqui no meu sapato. Espera ali. Tem nada, mas estou fazendo alguma coisa. E ali ele vai esperar, e ele vai aprender a esperar. Tá? Ele vai ter que aprender a esperar. O aluno será capaz de tirar a roupa, a cueca, sozinho quando for para o banheiro. Uma habilidade de vida diária que eu tenho ali. Todos, né, no banheiro, professora do PA, a PA e mais os... Até que ele vá no banheiro, das 10 vezes que ele vá no banheiro, 8 ele tire e vista a roupa sozinho. Aí você vai adaptando a realidade da tua criança. A questão alimentar, essa que eu tirei de um dos PEIs que a TO fez. A oferta alimentar, que também entra nas habilidades de vida diária. Habilidade de vida diária é tudo o que você precisa fazer na vida. Imagina o que a tua criança faz quando ela acorda de manhã até quando ela vai dormir. Isso são habilidades de vida diária. Pega a tua comida, senta aqui, pega o teu pratinho, põe lá no lixo. Eu fui numa escola montessoriana, no SEMEI montessoriano, que era... As crianças vão lá e limpam o pratinho no lixo, eu sei, assim, maravilhoso. Vai lá, pega seu material, guarda seu material, caiu, junta, guarda. Agora a gente vai fazer pintura, pega o teu caderno, pega os teus lápis. Aqui, cadê teu giz de cera? Pega ali. Não é você fazer por ele, é ele fazer sozinho. Tá? Ontem, inclusive, faleceu uma mãe de 3 crianças com autismo grave.
Você imagina, ela era uma atuante na causa. Você imagina? Você consegue só imaginar o que essas 3 crianças vão fazer sem essa mãe? Nem o pai sabe o que fazer. Então, pensa assim, ó, eu vou fazer para essa criança como se ela tivesse que fazer sozinho, sem mim. O que ela ia fazer sem mim? Porque quanto menos você depende do outro, mais amado você é. Quanto mais a criança depende dos outros, menos amado ele vai ser. Entenderam? Se essa criança for para uma instituição, quanto mais independente ela for, ai, que querido, olha só, ele faz tudo sozinho. Ai, tem que ir lá até limpar. Tu entende? Então, a gente tem que ajudar nessa questão da autoindependência da criança. Habilidades de interação social, solicitar ajuda. Ele não está conseguindo fechar a mochila. Está difícil? Quer ajuda? Pede para a prof ajuda. Fala, ajuda. Ensina ele a pedir ajuda. Vai pôr o sapato. Está difícil, quer ajuda? Mas não vai. Deixa ele pedir para você. Deixa que ele se vire sozinho. Você está ajudando a vida, você está dando dignidade para essa criança. Tá? Aqui eu já falei dessa questão de esperar, né? Habilidade de comunicação. Você pode levar ele nos lugares, você pode levar ele fazer alguma coisa para você, e depois você vai se retirando. Daqui uns dias ele consegue ir lá na diretora, levar um papel para a diretora, mesmo que não tenha nada, conversar com ela e dizer, ó, foi a prof que mandou. Você fica só assistindo, porque a tendência é ele não precisar de você. Terapeuta bom é terapeuta que a criança não precisa mais de você. Então, prof apoio bom é prof apoio que a criança cada vez precise menos de você. Então, imagina daqui 2 anos, quando você entregar essa criança lá para o Fundamental 2 ou para o Fundamental 1, eles disserem assim, não, mas essa criança, acho que ela não precisa mais de prof apoio. Tu percebe? Tu percebe? Eu amo quando eu dou alta para minhas crias, porque eu sei que dei asas para eles voar. Habilidades de segurança, isso daqui é uma coisa que eles precisam. Todos eles precisam. Segurar na tua mão, nós já falamos em treinamento sobre isso. Vem aqui e senta. Espera. Levanta. Caminha comigo. Vai para a sala, vai para aqui, vai lá na prof. Uma coisa que é interessante, profs apoio, fazer sempre com que ele interaja com a prof regente. Pega um lápis, leva lá para a prof regente. Aí você, prof regente, pega, só diz obrigada e continua. Porque ele tem que perceber que o mundo não é só ele, é a prof apoio. Tá? Ele tem que perceber a prof regente também. Então, faz essa interação. A prof regente fala, Lorenzo, traz aqui para mim a tua borracha. E continua dando aula. E você vai lá, leva a borracha para a prof. Mesmo? Entendeu? Para que ele tenha essa ligação, para que ele perceba que existe mais gente no mundo dele. E até porque ele é aluno da turma. Exatamente. Falar para ele para, fazer ele para, quando ele está fazendo uma coisa, até quando ele está caminhando. Para! Você pode fazer um sinal. O primeiro momento eu ensino para as crianças, um lado é para e do outro é vem, que é um verde, é um sinal verde e um sinal vermelho. Eu faço essa brincadeira e vocês podem fazer na escola também. Eu falo, vai, aí ele vai. Aí eu fico lá, eu digo, para, viro a figura, para, ele para. Porque começar numa brincadeira para depois fazer. Aí a gente tirei ele da sala e deixei ele para o pai dele. Aí fomos. Lá no corredor. E coisa mais linda, o Miguelito. Aí, cadê a prof do Miguelito? Ali. Aí o pai dele dizia, para. Ele parava. Agora vai. Ele ia. Aí descemos. Fomos para a rua. A mesma coisa. Pronto, já desenvolveu a habilidade de segurança. Porque o parar é aquela coisa. Se você não ensinar ele a parar, principalmente os pequenininhos, ou os mais severos, tu vai ficar correndo atrás dele a vida inteira. Então, ensina, pede ajuda para a coordenadora vir com você, ela fica lá e você fica aqui. Aí ela solta ele, vem! Ela solta e dá uma empurradinha para ele ir. Aí ele está vindo, para. Aí ela para ele. E assim vocês ficam praticando, até se tornar uma brincadeira e até isso fazer parte do dia a dia dele. Porque é uma questão de segurança, né? Vai que ele está indo para a rua,
e você diz, para, eles vão. E aí, se você diz, para, ele tem que parar. Tá? Aí, como? Aí, essa coisa a gente já trabalhou em vários treinamentos. Você vai ter que ensinar ele a pegar a tua mão, você vai fazer esse esquema ali, você pode pôr ali como? Com um sinal de para e vai, junto com a junto com a coordenadora ou com uma outra professora que possa vir te apoiar, aonde no ambiente da escola, até que ele atenda o sinal de pare. Daí você vai em diferentes ambientes. Me dá a mão, vem aqui. Né? Você tem que fazer todo esse processo. Aí vamos para a habilidade de linguagem. Agora aqui eu acho a parte mais fácil para vocês, mais difícil para mim, porque eu não sei o que se trabalha em sala. Mas você vai trazer, por exemplo, linguagem. Aí depois, mais para baixo, matemática. Aí depois, ciências, história e geografia, que são o currículo. O que você tem que fazer? É 11h30 ou meio-dia? Meio-dia, né? Tá. Então, a gente termina daqui a pouquinho. Já está quase terminando, aí a gente deixa aberto para as perguntas, para as dúvidas que vocês têm. Então, veja bem, eu trouxe exemplos para vocês. Deixa eu descer aqui embaixo. Aumentar o uso da linguagem funcional com essa aqui de 5 palavras, já falei. Escrever a primeira letra das palavras, aplicando conhecimentos das relações letra-som. Ou seja, você quer que ele escreva bola. É um exemplo que eu estou citando. O que você vai fazer? Ensinar ele a escrever uma palavra com consoante e vogal, consoante e vogal. É assim que discrimina aqui? É, né? Com sílabas, né? Então, você vai falar bola, se ele já sabe escrever. Que é o fônico, que é o método que a gente faz para... Se isso tiver no nível dele, é claro. Quem que vai? Como? Como que você pode ensinar isso? Você pode ensinar fazendo um pareamento de letras, né? Com a figura de 2D, de 3D. Você pode pegar a palavra bola e dizer para ele, vai lá e acha a bola e gruda. Gruda lá na bola. Bola! Ele vai fazer essa relação do 3D da bola com a escrita. E aí você tem muitas ideias, e se você não tiver ideias, eu posso sugerir para você que eu tenho os modelos de PEIs, eu posso procurar modelos de PEIs para vocês trabalharem, vocês traduzem e depois vocês buscam ideias. Soletrar, reconhecer verbos, isso é bem importante, gente. Verbos e ações é muito importante trabalhar com eles. Vocês podem trabalhar no 2D e depois no 3D. Né? A prof está trabalhando verbos ou ações, porque eles não sabem. Tudo o que eles não sabem, eles precisam ser ensinados. Principalmente essas crianças com autismo. Né? Sempre tem a tendência a partir um pouco mais para essa coisa do autismo. Trabalhar os números de reconhecimento do 1 ao 5. Aí você vai trabalhar do 1 ao 5, até que sozinho ele vai, reconhece e quantifica do 1 ao 5. Aí você parte para o outro, porque lembra que o PEI é flexível. Chegou ali e percebeu que ele já fez, já conseguiu fazer do 1 ao 5, você já pode alterar. Você já pode ir lá no programa e alterar, imprimir e trazer para a tua sala. Opa, agora, porque, por favor, gente, esse PEI aqui não deixem na gaveta. Porque a partir do momento que você conseguir ter esse PEI aqui, você vai poder preparar a tua tarde inteirinha com a criança de uma forma super útil, super progressiva e super otimizada. Faz sentido para vocês ou eu que sou? Eu trabalhei sempre com PEI, eu sei que era assim, eu olhava para o PEI de manhã quando eu chegava na escola, aí eu já tinha o que eu tinha que trabalhar, eu ficava o tempo inteiro trabalhando, e a criança, porque lá o sistema é diferente, né? A criança vem para a sala de apoio, quando, por exemplo, se o PEI dela está lá português e inglês, e no meu caso, que era a escola bilíngue, né, era linguagem e matemática, então ele vem para a sala de apoio na hora da linguagem e da matemática, e depois ele volta para a sala regular.
Então, e se for uma criança severa, daí ele fica na sala aba e daí vai para a sala regular quando tem condições de ir. Aí aqui você vai continuar, até que o aluno faça isso 80% das vezes. Beleza, gente? E no final aqui, aí é mais para a parte as avaliações, olha só. Essas avaliações são critérios e métodos que eu deixei aqui como uma forma de padrão, para dar mais ou menos uma ideia para vocês de como que a gente pode fazer essa avaliação. Agora, vocês podem adaptar à realidade de cada um. Então, por exemplo, aqui o nome, né? O Pedro. O Pedro irá participar das avaliações da Secretaria Municipal, Estadual e Federal, porque tem os testes que tem que ser feito. E a gente sabe que esses testes não vêm adaptados, né? Então, você vai ter que fazer. O fulano pode se beneficiar de pausas durante o teste ou aulas para se reorganizar e manter a concentração, principalmente para crianças com TDAH ou crianças com algumas questões emocionais. Pode fazer as avaliações num local mais tranquilo, com menos estímulo e ambiente. A lei do TDAH não permite, para os pequenininhos permite, né? Para os grandões que não. Tá. Deverá ser avaliado de forma contínua e especificada, dentro dos objetivos citados no programa de trabalho. Relatório descrito mensalmente deverá ser feito. Não necessariamente, mas que vocês façam um registro e vocês podem fazer um relatório sobre as mudanças quando alcançou o objetivo, para daí você incrementar e passar para o próximo objetivo. Mas eu acho importante, quando vocês puderem trocar ideias com a coordenadora, com a supervisora, para vocês terem noção do que está acontecendo. Precisaria de uma folha de registro, mas eu sei que é difícil para a gente manter. Então, a gente ainda não está lá. Mas você vai saber quando ele está alcançando essa quantidade. Ali você pode ter uma folha de registro, você pode ter esse caderno onde você vai anotar sobre ele, para você facilitar, para daí você renovar e depois poder trabalhar com a escola ou com a família essas mudanças. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, achado interessante, que eu tenha facilitado. O que vocês acharam? Ninguém achou nada? Você gostou? Obrigada. Quem não gostou, levanta a mão. Quem dá muito trabalho? Faz favor, pode ser. Eu quero a opinião de vocês. Pode levantar a mão se você não gostou. Se você achou muito complicado. Só um pouquinho. Muito complicado. Levanta a mão, gente. Vocês acharam muito extenso? Você achou extenso? Extenso em que? Mas lembra que você vai pôr o que é para a tua criança. Para cada um. Né? De repente, ele não precisa de todas aquelas habilidades. Quem que tinha dúvida? Aqui, quando você coloca habilidades acadêmicas, e tu diz ali que quando você tem o peito, sabe o que vai fazer. A minha dúvida é assim, então, aonde que fica o planejamento da prof? Substitui o plano de aula, o PEI aqui? Não, o plano de aula não. É baseado no plano, nesse programa que você vai fazer o teu plano de aula. O plano de aula não é substituído. Então, tá, mas junto com Você tem o plano de aula? Quem tem o plano de aula é a prof. Regente. Esse é da criança específica. Tá, mas aqui está na habilidades acadêmicas, linguagem, matemática, ciências. Essa criança que precisa do PEI. Não é da aula. Deixa eu explicar a professora. Pessoal, ela perguntou o seguinte, se substituiu, de repente a gente não se entendeu. Essas habilidades acadêmicas da criança do PEI. Isso quem vai trabalhar vai ser a prof.
apoio, não é assim que funciona? É a prof. apoio que trabalha o conteúdo com o aluno. A prof. regente vai continuar trabalhando o que é preciso ser trabalhado. Só que a criança ela não está fazendo da forma como os alunos estão fazendo. A prof. está adaptando, a PA está adaptando. Daí, isso aí é a questão da gestão de vocês, como que vai ser adaptado, você e a prof. apoio. Que você também vai ter acesso a esse PEI. O PEI é um documento para todos. Eu quero fazer uma pergunta. Como o professor vai adaptar a atividade se ele não possui hora atividade na escola? Tá, mas daí assim, gente, para você fazer essa adaptação, você não vai precisar modificar atividades. Você vai fazer primeiro, você vai montar o PEI para saber o que a tua criança precisa. E como você vai fazer isso aí? O único momento que eu acredito que, de repente, você vai precisar de umas horas de atividades é para montar o PEI, se você não ter tempo para... Né? Agora, para você trabalhar, você vai trabalhar em sala, não tem muita coisa para fazer. É só você ver, opa, eu vou trabalhar de 1 a 5. Então, eu vou ali, pego o material e vou trabalhar número 1 a 5. Entendeu? Pessoal, o PEI, ele vai ser construído com os profissionais que trabalham com a criança, sendo ela o professor apoio, o professor da multi, o professor da sala regular. E o coordenador da escola, isso mesmo. Então, vocês vão construir junto o PEI da criança. E é um único só. Não vai a prof da multi fazer um, a prof apoio fazer outro, a regente outro. É um só. Um só é o PEI da criança. É individual dele, mas é um documento só. Vocês vão construir juntos. Outra dúvida é sobre a adaptação, né, da atividade. Se você tem o PEI da criança, se você conhece a criança, a prof deu lá uma atividade bem complexa, você pega a atividade, vamos fazer com ele só com a imagem. Pode ser a mesma atividade, corta ali fora aquela parte que ele não consegue fazer e você adapta para ele. Né, porque os professores apoio têm as 2 horas de tempo diferenciado. Né? Não tem como essa criança, por exemplo, ficar sozinha. Né? Então, vocês têm as 2 horas de tempo diferenciado para estudo, para fazer complementação do PEI. Né? Mas essa atividade adaptada você pode fazer ali junto na sala de aula, conhecendo o teu aluno, sabendo o que ele pode fazer. Se alguém não está tendo as 2 horas... Se alguém não está tendo as 2 horas... Converse com o seu gestor. Esse mês e colocou o documento dizendo que o professor de apoio tinha direito a 2 horas de tempo diferencial, não é hora atividade, porque você não precisa planejar a aula do aluno. Entendido? Quem não está tendo, conversa com o seu gestor na escola que eles têm que organizar. Porque se você está montando, você vai precisar do horário mesmo para montar o PEI. Depois que você montar o PEI, você já sabe o que você vai trabalhar com a criança. Você não precisa fazer adaptações tão severas assim. Você vai trabalhar o que ele precisa. É o do 1 ao 5. E justamente essas 4 horas que você tem é onde você vai fazer a diferença. Então, é nesse tempo, por isso que eu acredito, gente, em vocês. Primeiro, eu quero dizer uma coisa. A gente trabalha com crianças de toda a região e até de Santa Catarina. Aqui em Beltrão é o lugar que não tem desistência de professores.
Em outras cidades, vem a mãe e diz, ó, a prof não deu certo. A prof não deu certo. A prof desistiu. Tem gente que até assumiu concurso e desistiu porque a criança era difícil. E vocês aqui em Beltrão não têm, eu acho assim incrível, parabéns para vocês, porque vocês não desistem, vocês têm que pôr a capa de super prof. Tá? E outra coisa, a gente acredita, eu acredito em vocês, porque são 4 horas, 5, 8 horas que vocês têm com essa criança. E ninguém melhor do que vocês para saber o que ele precisa e ninguém melhor do que vocês para trabalhar, para otimizar o tempo de vocês. Eu não digo só otimizar para se doar, mas para facilitar. Porque eu sei o quão é difícil você ficar 1, 2 horas com uma criança que não tem um pingo de responsividade, que não tem um pingo de interação com você. Aí você tem que fazer isso acontecer. Entendeu? Eu sei o que é fazer a criança não estar interessada, e você diz, mas o que eu vou fazer? Vou me pelar aqui para mim conseguir alguma atenção dessa criança. Porque eles não olham, aí você tem que recomeçar, e tendo esse tempo, vocês conseguem, gente. Então, são algumas dúvidas. 2 horas para cada 40 horas? Nessa parte da política da coisa, eu não sei. Tá. Outra coisa, por exemplo, nessas 2 horas nós temos que fazer avaliação, nós temos que fazer relatórios, nós temos que criar atividades diferenciadas, porque às vezes ele tem momentos ociosos em sala de aula, nós temos que ocupar em outra coisa para ele não ficar perdido na sala, na correria dos alunos. Nós temos que fazer o PEI, nós temos que fazer algumas coisas que às vezes os psicólogos, fonos nos pedem também. Às vezes fica inviável essas 2 horas para a gente fazer tudo isso, porque é muita coisa para se pensar numa criança só. Às vezes, eu, por exemplo, tive 4 alunos, ano passado, juntos numa sala. Um era nível 3, outro era nível 2, um era nível 1. Eu tinha que preparar atividades diferentes para eles e tentar conciliar eles no meio de uma sala caótica, porque os professores não davam conta em sala de aula. A sala toda corria, mas eu tinha que fazer os 4 ficar sentados. Então, é muita coisa para a gente pensar em 2 horas. Às vezes, as 2 horas, a gente senta para preparar alguma coisa, mas nossa cabeça é tão pesada, porque a gente fica 40 horas em sala de aula direto com eles. Eu entendo a dificuldade de vocês, mas o que a gente queria era isso aqui, era mostrar como que faz o PEI, como que vocês podem facilitar a atuação de vocês e o que vocês precisam. Tem alguma dúvida para mim sobre o PEI? Que daí eu vou deixar vocês chorarem as pitangas, que não é da minha conta, você e a Rosângela, que se acerta. Se vocês tiverem dúvidas referentes ao que a gente conversou aqui, o que vocês precisam saber, se vocês querem alguma dica, e eu falo para vocês uma coisa, quando a gente fala em adaptar, você não precisa ir muito longe para adaptar. Eu respeito sim. Mas você pode chegar na escola sabendo que você vai trabalhar com ele, você não precisa muito material. Você precisa de uns materiais de números, de letras, de figuras, umas revistas, um gibizinho, livro. E a criatividade que vocês têm. Porque, como a prof falou, se ela ficou um ano inteiro com esse grupo caótico, porque ela consegue fazer muito mais. E se, de repente, está difícil para o comportamento dessas crianças, eu volto lá na frente. A gente precisa trabalhar as habilidades básicas. A gente precisa... tu pediu, né? A gente precisa trabalhar as habilidades básicas. Como trabalhar as habilidades básicas? Aquilo que eu falei. Você pega, vai lá, dá uma trabalhada com ele fora da sala, até você conseguir entrar na sala e ter ele focado em você. Eu só quero confirmar sobre esse novo PEI. A partir agora, então, do 2º trimestre, a gente entrega só ele, o professor da sala multifuncional? O outro não precisa mais? Só esse agora, então. Então, a partir de agora, é só esse. Tem o Drive. Você faz no Google Drive, na nuvem? Você faz no Google Drive, todo mundo dá xeretada lá. Até se você compartilhar comigo, até eu xeretei.
Tá, eu não posso. Você põe no Google, que daí cada um põe ali, entendeu? Você não precisa só você ficar responsável. Aí, de repente, a secretária vai lá e completa os dados do nome do pai, nome da mãe, etc. Para todo mundo. Entendeu? Criar na nuvem, que daí fica... E é trabalhoso, eu entendo você. Você tem 17 crianças, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E aí, assim, vai todo mundo compartilhando. As profs que já conhecem, quem você acha que pode te ajudar, manda lá o link para essa pessoa compartilhar, a prof do ano passado. É trabalhoso, gente? É. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, não deixe só no Drive, não deixe só na nuvem. Imprima e traga para a sala, traga para a escola, deixa ali para você saber o que precisa ser feito. Tá? Obrigada. Pessoal, se alguém ainda está com dificuldade quanto às horas ali do tempo diferencial, pode vir conversar diretamente comigo, com a Dani, que a gente vai até a escola ou o CMEI e tenta resolver. Tá? Em primeiro lugar, agradecer a Maura, né, pelo tempo que ela esteve conosco, compartilhando os seus conhecimentos, né? Dizer que foi de grande valia, Maura. Agradecer também a vocês que permaneceram até o final, né? Nos colocar à disposição, precisando, podem nos chamar, né? Aquilo que a gente souber, a gente ajuda, e o que não soubermos, nós vamos atrás para repassar para vocês. Então, agradecemos a todos e tenhamos todos um bom dia de estudo, né? À tarde continua na escola. Até.